Dois. Dois. Esse bandolim aí. Essa bandola aí, bandola cria nova O aí. bandola tá falando já. Já estamos trabalhando para isso. Ah, isso aí. Trabalhando para isso aí. Mais um minutinho a gente já vai, só para tem que tá aparecendo aqui a galera conectando aqui. Bueno. Então, boa tarde a todo mundo aí. Alô, Léo, Luiz, Marcelo, Henrique tá aí, o Adilson já chegou, o João também, Roberto tá aí. Os que eu tô vendo, daí os que eu não tô vendo aí, o Décio. Já tem 21. Marco, já estamos entre 20 aí. Acho que vai entrar mais uma galerinha, mas daí eu vou seguindo, porque pra gente não perder aí o tempo, nosso precioso tempo. A Eliane entrou agora aqui. Bem, hoje a gente tem dois assuntos assim que eu trouxe especialmente para hoje aí. E tava muito legal, recebi alguns retornos também que foi legal, tava legal assim as últimas aulas aí. Isso é importante para eu saber o jeito de conduzir, né? Eu notei que a gente tem uma coisa que eu nunca tinha notado, assim, a gente não tinha tido a oportunidade, mas que a gente vai criando também uma certa intimidade virtual aqui, né? A galera começa a ficar mais à vontade para comentar, para participar, né? Que é uma coisa que no primeiro momento ali das primeiras aulas, de certa forma, a gente tinha não tinha aprendido, né? Alguém entrou aí, barulho aí. Fechei aqui. Então, acho que isso aí tá andando, né? Essa coisa da gente conseguir mais trocar informação aqui, né? Eu sempre digo que a história da oficina, o mais importante é que a gente faça algo de compartilhamento, né? Porque senão fica uma palestra que fica estático e material parado, né? Essas coisas que sem participar, tem muita coisa disponível na internet. Eu vivo recomendando para vocês, né? Mas eu acho que o grande diferencial nosso aqui é a coisa acontecer, né? É ser ao vivo e a gente poder aplicar assim o que a gente está falando a cada um que está participando. Eu tive a oportunidade de conhecer a maioria da galera que está aí, eu conheço, então eu sei que tem uma galera cheia de experiência aí, cheia de realidades, né? Boas, falando em música, né? E eu gosto, e é muito bom para mim, é especialmente produtivo quando vocês tiram ali um segundinho para comentar, para interrompem mesmo aqui a minha fala, porque senão, como eu falei para vocês, eu fico no silêncio aqui, né? Não estou ouvindo nenhum de vocês. Então, às vezes eu falo, que nem a aula passada, eu falei quase 40 minutos e não, eu não tenho problema em ficar falando, não é um problema assim, eu tenho tranquilidade, mas a coisa anda melhor quando vem os comentários, assim, as interrupções e os comentários de vocês, né? As sugestões. Então, hoje eu trouxe duas coisas para a gente conversar aí durante a aula, tá? Uma delas vocês já sabem, tá divulgado, é a nossa música, né? O nosso frevo aí, composição do Adilson, tá? Eu tô dando uma prioridade agora depois que a gente encerrou o primeiro caderno, agora para esse segundo momento que a gente está tendo da oficina, prioridade para composições aqui gaúchas, né, do sul do Brasil e de compositores também da oficina, né? A gente tem uma aula, para quem não participou da oficina presencial, a gente tem uma aula de composição, né, em que a gente aprende muita coisa junto, né? Eu levo algumas coisas, mas muita coisa a gente aprende junto e vai refazendo as músicas, vai trabalhando as músicas de uma forma que os que conseguem aproveitar bastante, como o Adilson, né, sempre aproveitou bastante e participou, né, vão para frente e acabam criando uma série de músicas, né? Eu acho que o Adilson já deve estar lá, já passou da sua dezena de música que ele fez
E porque ele foi trabalhando e a coisa vai se tornando um pouco mais fácil, mais simples, né? Ficando mais legal, e os resultados eu pude acompanhar desde as primeiras lá para esse frevo que ele apresentou agora. A coisa cresceu muito, né? Desenvolveu, ficou uma música natural, música mesmo, né? Sai do ponto do exercício, né? De composição, para chegar em uma música completa e bonita, que nem ele apresentou aí, que a gente vai apresentar. O Ezequiel fez a gentileza para nós de gravar a base, tá? Então eu passei, o Adilson pegou a base. Eu até já te avisando, Adilson, para tu agilizar aí, se não fez ainda, conseguir dar play na base em algum aparelho que a gente ouça também, como se tivesse o grupo de acompanhamento junto contigo aí. Se tu não tem ainda aí, tu não fez isso, tenta ver se tu consegue fazer isso para nós depois, na hora que tu for tocar. Não sei se tu Matias, se o Adilson não conseguir, me manda pelo WhatsApp que eu abro aqui no meu sistema aqui. Mas eu não sei se vai adiantar porque vai dar atraso, vai dar problema, entendeu? É ele que tem que botar play lá num celular, por exemplo. Ah, beleza. Beleza, Matias, beleza. o som tem que sair o som tem que sair daqui, porque senão não vai coincidir, não vai fechar, né? Eu acho assim, ó. Agora com o som do próprio celular tá bem encostadinho aqui no. Isso aí. Então tá. É isso aí que eu ia dizer. Eu não teria como passar para um outro. Não. Se tu tem o celular do lado aí, é isso. Bota o celular encostado aí. Eu ouvi o som para ver como é que tá? Não, agora não precisa. Vamos fazer esse momento. Vai ser o segundo momento da aula, que daí a gente vai falar sobre a música, todos aqueles pontos. Hoje eu vou dividir a aula em 2 pontos, tá? Eu tô sempre trazendo bastante coisa aqui em aula, assim, eu acho que o momento que vocês tiram aí para ficar junto aí da oficina, né, eu tento valorizar para trazer algumas coisas para ser interessante para todo mundo. Sim, tem a partitura, eu já vou enviar para vocês aí a partitura da música do Adilson, tá? É o Dia de Folia, tá? Já tá aí agora no chat aí, coloquei para vocês. Pode falar, Léo. É o seguinte, eu queria te dar uma sugestão, se tu já está antenado nisso, de nós pegar essas partituras e editar um lance virtual para nós ter esse formato aqui para botar, catalogar aqui, de 2019, 2017. Tu fala em quais tu diz? Desse semestre? Claro que sim. Vamos somar tudo depois. Que é legal, tá legal. Sem dúvida eu vou fazer isso aí. Eu tô fazendo assim, ó, Léo. O caderno vocês já tem, né? Quem não tem, me pede aí que eu passo. Depois dessas músicas que a gente vai trabalhar, agora porcionado, tá? Uma por uma, tá? Eu resolvi não editar um caderno, entregar um caderno inteiro. Então, essas que estão indo, eu vou editar, eu vou botar todas elas em um caderno no final ali e vou compartilhar depois o caderno 2, né? Porque o que aconteceu? Você se lembra na primeira aula, quem estava aí, tu já estava, Léo? Eu achava que a gente ia fazer 2, 3 aulas online e deu, entendeu? Eu ia continuar a aula, só que a coisa andou, né? E a gente fez todo o caderno e já vamos para outro. Então, com certeza, eu vou organizar até para que a gente tenha esse material. Eu tive um papo com o Vicente na semana lá. Sim. Mostrei essa jogada, os caras se apavoraram. Você tem um lance. Tem uma biblioteca. Claro. Desde 2017 o caderno na nossa oficina. Não, acho que tem desde 2000 desde o caderno da oficina. Quando eu entrei na oficina para dar aula na oficina em 2014, tá? Comecei a fazer os cadernos. Então tem desde 2014 os cadernos só que eu nunca peguei esse arquivo dos cadernos todos e disponibilizei. Eu fui disponibilizando nas aulas e coisa, mas eu tenho tudo. Eu tenho que só organizar aqui. Mas desse semestre, sem dúvida, eu vou fazer isso aí, porque é uma maneira da gente ir para frente, né? Até porque a gente tem uma galera de todas as áreas tá misturada aqui nas nossas aulas. Tem gente que vai aproveitar de uma forma ou de outra, né? Mas eu vou fazer isso, tá? A sugestão tá sem dúvida vai rolar isso aí. Bueno, deixa eu continuar aqui. Olha, legal. Agora espera um pouquinho. Só que tem uma galera que tá com o áudio aberto. Vamos fechando o áudio aqui. Bueno, tá. Eu queria, agora que a gente está entre os nossos 40 aí que estão vindo geralmente no sábado, primeiro cumprimentar, agradecer, gente. Muito obrigado a presença de vocês.
Pô, isso aí é fundamental para a continuidade, né? Para que a nossa aula fique mais legal. Eu encorajo todo mundo. Compartilhem, quem quiser compartilhar agora, compartilhem o link da aula. A aula é aberta, então não tem custo e tal. Então vocês podem compartilhar aí com a galera para entrando na aula. Então, tudo isso ajuda muito, né? Quem está produzindo as aulas motiva, né? Eu que estou organizando aqui. E contem comigo para também para divulgar os projetos, as coisas que vocês estão produzindo aí online, tá? Sim, o João botou aqui dos cadernos. Sim, eu vou organizar isso, João. Eu estou numa de organizar agora arquivos aí, porque a gente está com tempo, e vou fazer isso sem dúvida. Vou disponibilizar isso aí lá no nosso... A gente tem um grupo no Facebook, que é Oficina de Choro 2020, para quem não conhece. É só pedir para participar lá, e lá eu vou postando os arquivos. Inclusive essa música do Adilson eu postei lá. E vou postando outras coisas aí, e quem quiser pode pegar tudo que está lá, materiais didáticos, assim, tá tudo gratuitamente disponível lá, tá? Bueno. Então, mais uma vez, agradecer quem está aí. Já estamos aí, acho que quem vai participar hoje já está online, eu vou começar. Gente, eu separei uma música hoje que ela é super curiosa, tá? É uma coisa curiosa que quem está participando aí mais desde o começo, das primeiras aulas, as primeiras, sei lá, 6, 7, 8 aulas, eu fiz um caminho, uma linha do tempo com todo mundo aqui, posso refazer quando vocês quiserem, sobre as levadas, tá? Porque o choro, ele não é uma coisa estática, não é apenas um tipo de ritmo, né? O choro, o nome choro, ele é algo que foi incorporando, né, várias manifestações culturais, né? Vários ritmos, e a gente falando aqui mais aplicado à oficina de choro, várias levadas, né? Várias maneiras, plataformas de se fazer música. Então eu fiz aí uma linha do tempo, é claro, sujeita à minha interpretação desse conteúdo, mas eu até dei as fontes aqui de onde é que saiu, de onde é que eu tirei essas conclusões, né, e tal. Mostrei alguns materiais, posso mostrar mais à frente. Fiz essa linha do tempo das levadas e mais ou menos marcando as épocas, né, a cronologia, né, uma linha do tempo mesmo. Começa lá na metade ainda inicial do século XIX, com a coisa da polca, e que vai até os dias de hoje, mas assim, a grande modificação que a gente teve nessa música vai acontecer na década de 30, 1930, com a invenção do samba da forma que a gente conhece ele hoje, né? O samba de batucada, ou o samba do Estácio, ou o samba do Ismael Silva, ou como vocês queiram chamar, tá? Dei até umas citações, e eu acho que o livro que fala muito bem sobre isso é o Samba de Sambar, né? Enfim, dei citações de livros. Só que acontece uma coisa, quando a coleção Princípios do Choro, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa coleção, que é uma coleção, é o material mais importante sobre o choro, né, que existe, sem dúvida, né, o maior compêndio, né, de partituras e maior pesquisa em termos de volume e qualidade, né, também, sem dúvida, feito pela turma da Escola Portátil, né, o Maurício Carrilho, a Ana Paz, né, sua esposa na época, que desenvolveram através de um projeto acadêmico, e depois virou um fonográfico, né, com muitos discos e livros. Então eles montaram com esse material, o material chamado Princípios do Choro, toda a história da primeiras gerações do choro, sobretudo as primeiras, né, não vai até o Pixinguinha, por exemplo, não entra essa turma, é a turma do século XIX, principalmente, né, e algumas pessoas do século XX. Então, o que acontece? Nessa época, a gente não tinha e nem sonhava ainda com a invenção desse samba tac 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 tac. Isso aí não existia. Simplesmente essa tecnologia não tinha sido inventada, tá? Não era só o celular que não tinha na época. Isso não tinha sido inventado, e não tinha sido inventado, por exemplo, instrumentos como o surdo, o tamborim, né? Isso simplesmente não existia, né? Isso tem
uma época, uma data em que isso bem registrada, em que isso foi desenvolvido, né, foi inventado, que é essa história, que eu posso voltar a falar sobre isso. Já falei bastante em aula, então não fico repetindo aqui, mas é a história da Deixa Falar, né, a primeira escola de samba da história, e do Ismael Silva e a turma, os batuqueiros da Deixa Falar, né, toda essa turma, Bide, Marçal, né, esses músicos que inventaram o samba, como a gente conhece hoje em dia, né? O termo samba já existia, denominava um outro tipo de música que hoje em dia a gente chama de machixe, mas esses caras desenvolveram isso, tá? Tudo isso para dizer o quê? Eu trouxe uma música hoje chamada Lembrança da Ilha do Governador, tá? Eu vou compartilhar daqui a pouquinho a partitura aqui já, tá? Porque vai ser a música que a gente vai tocar, né, na semana que vem. A gente vai falar sobre essa música, tá? Eu vou dar uma janelinha entre os compositores gaúchos aí, só porque esse é um compositor carioca, né? O chamado Pedro Galdino, né? O Pedro Galdino é um personagem, assim, um grande compositor mesmo, né? De 1860 e ele morreu em 1919. Ele é do Rio de Janeiro, né? Era do Rio de Janeiro e a gente tem materiais falando sobre ele, principalmente nesse livro aqui, que é um livro muito, muito importante aí, se vocês não conhecem, ó, desse pesquisador, desse cara aqui, ó. Esse cara é um dos caras dos principais nomes que escreveram sobre choro. Eu tenho alguns livros dele, né? O Carinhoso, etc., né? Do Ari Vasconcelos. E tenho esse aqui, um livro, posso dizer assim, meio raro até, assim. Não é um livro que se encontra em qualquer lugar, mas vocês encontram aí, se buscarem um pouco. E aqui nesse livro, ele faz uma parada do choro na época da Belle Époque, né? Então, acaba pegando e falando um pouquinho sobre esse personagem, que é o que eu estou trazendo aqui, tá? O livro é Panorama da Música Popular Brasileira na Belle Époque, tá? Do Ari Vasconcelos. E o outro, só para mostrar aqui, do Ari também, que é muito interessante, que vocês podem ler também. Esse livro aqui é demais, ó. Esse aqui é muito importante, esse livro aqui. Ele fala sobre ele faz um dicionário dos choros, né, com nomes de choros, e diz quem é que tocou, qual é a orquestra, ele fez, é só isso que tem no livro, só que só isso acaba explicando muita coisa, né? A gente acaba vendo assim, descobrindo muita coisa sobre os choros. Ele diz quem gravou cada choro e tal, e vai da letra A até a letra D, né? Então tem assim umas centenas de choros aqui, tá? Esse do Ari Vasconcelos. Quem for pesquisar choro vai descobrir que o Ari Vasconcelos, ele tem os principais materiais assim sobre choro na bibliografia, assim, falando sobre choro. Então, o Pedro Galdino, que é esse personagem aí, compositor de muitos choros, e eu acho que talvez o mais conhecido da turma do choro aqui é o Flauzina, né? Os carioquinhas do choro gravaram, né? Quem nunca ouviu aí, Alô Sete Cordas, peguem um segundo para ouvir a gravação do Rafael Rabelo com 14 anos na época, tocando violão de 7 cordas, assim, algo absurdo ao que ele faz nessas gravações. Exatamente, aí, ó, eu já ia dar a citação aí, Léo, que é da onde é que eu já conhecia, né, esse choro Lembrança da Ilha do Governador, que é o que eu tô falando agora. É um choro bem conhecido, assim, de quem pesquisa choro, mas a gente conheceu, o nosso coletivo aí conheceu ele no festival, segundo festival de primavera, que infelizmente esse ano não teremos, né? Imagina, foi uma das experiências mais legais que a gente teve aí nas nossas saídas da oficina, né? Porque eu incomodo todo mundo, quem está na oficina aí não conhece, mas eu estou sempre divulgando e convidando, até quase obrigando às vezes a galera, aí no bom sentido, a ir comigo, com a galera, para a gente ir para os festivais, né? Então fomos em alguns festivais já, uns 4, 5 festivais em que eu divulguei. Às vezes eu alugava até o hotel para os que não queriam ir, alugavam, descobria como é que ia ir, fazia, porque eu sei que isso é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, né? Que são as conexões, né? Sempre falo que o importante da oficina o mais importante são esses encontros, né? Que a gente
acaba propiciando aí. Ó, não sei, alguém tá com o microfone aberto de novo aí. Alô, Peixe. A não ser que tu queira falar, fecha o microfone. Boa tarde aí pra ti. Então, olha só. O Lembrança do Ilha do Governador, por que que eu trouxe ela, tá? Eu comecei a estudar esse choro. Vou dar só uma citada na melodia aqui, tá? Só para vocês... Tá, então mais ou menos é isso, tá? A melodia, olhando aqui meio de improviso aqui, mas para mostrar aqui para vocês essa onda do choro, tá? E vou fazer um share screen aqui com todo mundo, compartilhar ela porque eu vou falar um assunto. Como hoje a música que vai ser a tema é a do Adilson, tá? Eu vou falar alguns comentários dessa música, mas depois eu vou deixar para vocês ouvirem, né, para semana que vem. E depois a gente vai fazer propriamente nossa aula sobre ela, mas vocês já vão entender o que eu tô... Isso, ó, tem uma gravação que é muito antiga, tá? Que alguém botou aqui do pessoal do bloco, né? Da lembrança dessa música. Eu vou sugerir, tá? Essa gravação é histórica, tá? Eu vou sugerir uma outra que eu já vou botar aqui para vocês, que é do Princípios do Choro, que também tá ali. Se vocês botarem no Google, vai aparecer uma que é do Princípios do Choro. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui para vocês poderem ver. Beleza, agora vai. Então tá, acho que todo mundo tá aí com ela. O que tá rolando aqui? Olha só. Essa é a melodia dela, tá? Pô, fala, mi, ré, fá, dó, mi, ré, lá. Fala, mi, ré, fá, dó, mi, ré, si, ré, si, lá, si, ré, lá, ré, si, fá. Tá? Então essa é o que eu toquei agora para vocês aí, tá? E o que acontece? Se vocês perceberem na melodia, ela vai seguir um padrão rítmico quase igual na música inteira, assim. Ela tem esse padrão. Na primeira parte, sobretudo, é igual sempre essa frase. Tá, 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 tá. Para vocês verem, é um choro lindo e tem uma simplicidade absurda, assim, porque, na verdade, o que tá rolando ali é o quê? É uma repetição. Ritmicamente, ela se repete exatamente igual, tá? Então, eu vou levantando alguns elementos. Mas o que me chama atenção, aí os compositores, aí a galera que gosta de mexer com composição, presta atenção no ciclo da melodia. Ela tem um compasso com notas completando, né? Cheia, assim, né? Com nota, não tem nota longa. E na cabeça do segundo compasso a gente tem uma nota longa ligada, né? Vejam que isso se repete toda a primeira parte, né? Acho que vocês estão vendo, devem estar vendo meu mouse aqui. Ó, aqui essa nota, depois essa nota, depois essa nota. Se vocês verem essa nota longa, tá, que está rolando, ela possibilita algo. Tá? Eu vou mostrar com o violão agora o que mais ou menos na época em que essa música foi feita, em 1895, tá? Ela é datada de 1895. Na época, inclusive, não se tinha ainda a perspectiva ainda definida bem da levada que a gente tem do choro mesmo, né? Isso ainda era bem a gênese disso aí, mas ela se tocava grande provavelmente, tá? Segundo as gravações que a gente tem, inclusive as gravações, se fosse pegar históricas, existe uma gravação antiga, com levada de... Então, com levada de polca, como tudo que se gravava até a década de
de 15, década de 10, 20 ali nesse período, praticamente tudo que vocês vão ouvir é gravado com e aquele cavaquinho para cima e para baixo assim, sem parar, que a gente pode revisar depois aí, mas todas as gravações eu vou citar aqui quais as fontes que eu estou falando, gravações da Casa Edson, tá? A coleção da Casa Edson. Esses dias o Luizinho Barcelos me pediu e eu achei os arquivos, que tem uma coleção, né? Quem quiser depois posso conseguir também. Uma coleção da Lembranças da Casa Edson, que é um compêndio de partituras da Casa Edson, também com um encarte e tal, falando sobre essa primeira fase das gravações do Brasil, né? E, claro, aquelas gravações que eu já falei ali na aula passada da Casa Elétrica, tá? São 2 arquivos que vocês podem ver como é que se gravava na primeira fase das gravações, tá? É bem importante. Eu já fiz uma aula na oficina sobre as primeiras gravações do Brasil que eu tenho aqui, os primeiros gramofone 001, né, o código, a primeira gravação e as outras, as iniciais, eu posso falar mais sobre isso mais pra frente. Mas o que acontece? Qual é a curiosidade que eu queria trazer para vocês aí? Como ela tem esse ciclo com um compasso cheio e no segundo compasso com nota sobrando, ela possibilita e quase que pede uma outra levada que ainda nem existia, tá? Que é a levada sambada. Então, a melodia que é... né? Beleza, entra em polca? Foi feita como polca? Foi. Mas agora presta atenção no seguinte. Ou seja, ele sem imaginar, tá, que isso pudesse acontecer, porque na época nem existia, possibilitou pelo desenho de melodia, pelo que a melodia nos pede, pelo que, enfim, tem um complexo aí de coisas que nos fazem a gente chegar a essa conclusão, que a gente toque ela sambada, tá? Ou seja, por isso que eu comento com vocês bastante sobre esse estudo de levadas. Não é que quando eu passo as levadas tenha que ser uma levada, tenha que ser ela, e tenha que se tocá-la o tempo inteiro. Pelo contrário, a gente tem que estar conhecendo as nuances de cada uma das levadas, para depois que a gente veja essas melodias, diferentes melodias, a gente possa interpretar as músicas de uma forma que a gente possa utilizar esses recursos, tá? Na gravação da Casa do Choro, desculpa, da Princípios do Choro, tá? Eles tiveram como referência, tá? A referência que eles tiveram para fazer a sua gravação foi esta daqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, share screen, só um segundo. Aqui, ó. Foi essa aqui, ó. Inclusive prestem atenção na beleza de manuscrito, tá? Eu não tenho informação de quem é o manuscrito, tá? Eu não tenho dessa partitura especificamente, tá? Eu só sei que é um manuscrito, tá ali, até tem uma data ali, tá mostrando 95, mas eu não tenho manuscrito. Mas é muito semelhante, inclusive, aos manuscritos que se faziam sem cifra, né? Aquelas coisas cifradas. Então, se utilizava basicamente para fazer o Princípios do Choro partituras como essa aqui, tá? Que eram partituras de melodias, tá? Ou seja, não se tinha cifra, não se tinha a harmonia da música, muito menos a dança ou a levada, né? O material do Princípios do Choro foi feito essencialmente sobre um material desse. Então ele passou por um crivo, né? Passou por uma interpretação, principalmente do maestro Maurício Carrilho, que deu harmonia, colocou harmonia nessas músicas segundo a interpretação dele,
tá? Então, isso é uma coisa super delicada, né? E ele já explicou algumas vezes para nós o processo, assim, de como fazer isso, mas é um estudo muito profundo. Ele fez em milhares de músicas. Hoje em dia, ele olha para uma partitura e já imagina tudo, mas foi um processo de trabalho muito custoso, assim, muito delicado e muito bem feito, né? O Maurício, no futuro, vai ser sempre a referência dessas harmonias, porque passou por ele, né? Ele reinterpretou milhares de músicas que foram encontradas apenas com melodia, porque não existia nesse período o costume e a padronização de uma cifragem, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo bem para frente, né? E no Brasil, sobretudo, a partir dos anos 90 e com a invenção do songbook, né? Como o songbook, com aquele primeiro que é o songbook Tom Jobim. A partir disso, realmente, que a gente teve assim a democratização, assim, a coisa feita em massa da cifragem e tal. Já tinha muitos materiais, mas a primeira coisa assim bem comercial foi o songbook. Então vejam vocês, essa música que eu vou botar aqui no chat para vocês baixarem a partitura. Ela olha o processo que passou a partir de uma melodia escrita, de alguém colocar uma cifra nela, né, interpretar a melodia e cifrar, né? Então passa por um processo de opinião também, né? E até chegar numa partitura, numa partitura editada aqui. Essa aqui foi editada para o festival lá. Ela não tá ela não tá no site, tá? Da Casa do Choro. Na Casa do Choro tem ela só separada, cifra ou melodia. Então eu tô botando para vocês aqui no chat agora. Eu tirei a foto aqui para vocês, para quem quiser já baixar esse arquivo, porque a gente vai olhar isso na semana que vem, tá? E o mais assim, o mais interessante, tá? A parte mais interessante do assunto, até vou abrir para conversa aqui para alguém comentar, porque estou falando muito aqui. Mas olha que interessante o processo. Depois disso tudo, ainda na gravação de referência, que eu vou mandar para vocês o link aqui, tá? O link tá no chat também, tá? Vou botar agora. Que é a gravação da Casa do Choro, do Princípios do Choro, que eles gravaram ela com levada sambada. Ou seja, tem uma incoerência positiva, entendeu? Eles gravaram uma música que é de 895, onde nem existia samba, né, nesse sentido, não existia o paradigma do Estácio, que a gente fala, que é o tac, 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 tac. Nem existia isso ainda, mas eles usaram na gravação, ou seja, botaram uma roupa mais bonita na música. E não é nem pelo mais bonito, é por causa dessa melodia. A melodia permite isso e, de certa forma, chama isso. Então, eu quis mostrar esse exemplo para vocês verem como o processo é complexo, mas como é importante vocês passarem, terem noção. E eu não estou falando para violonistas, tá, gente? Eu estou falando para todos, inclusive solistas, terem noção dessas nuances de cada uma dessas levadas, a característica de cada uma delas, para poder aplicar na hora de tocar, entendeu? E é óbvio que eu mostrei 7 levadas aqui. Existem muito mais, né? São muito mais levadas. Estou olhando aqui, o Roberto Nascimento podia fazer aqui para nós uma aula a qualquer hora, Roberto. Já fica a dica aqui, vamos conversar sobre isso. Só sobre o carnaval, entendeu? No carnaval, só sobre levada de carnaval. Falar um pouco como é que é a levada do cavaquinho, como é que faz o cavaquinho, a afinação de bandolim, as levadas ali para nós, para a gente ter, porque o carnaval ele tem um funcionamento, uma história totalmente particular, né? Tá totalmente à parte, né? Vai ser um prazer eu transmitir o meu parco conhecimento, poder compartilhar. Tu é campeão, que a gente sabe aí, ó, e tá defendendo a águia aí que eu gosto aí, o azul. Vamos fazer sim, tá? Eu gostaria, porque é uma galera que eu tenho muita curiosidade disso aí, eu sei nada disso, né? É uma área, tu vê, é uma área totalmente afim, grudada, né? Tudo a ver, imagina carnaval, escola, é tudo. Eu tô falando disso, né? Só que também tem uma particularidade muito, né,
tem uma particularidade. Então, quer dizer, tu tem que... o cara, vamos fazer esse, vamos combinar de tu dar esse alô para nós, para mostrar, ou seja, é mais uma nuance, né? Falar um pouquinho sobre o samba enredo, a construção, né? Tu que é compositor aí, como é que constrói o procedimento. Então vamos marcar, e depois eu vou te incomodar aí para tu poder dar um alô para nós sobre isso, que eu pessoalmente gostaria muito de saber um pouco sobre isso, e a gente ter gravado aqui, né? Depois o pessoal poder rever, poder entender um pouco o procedimento, e de repente a gente consegue aí até valorizar e dar início a um compositor de samba para carnaval aqui, dentro dessas 41 pessoas que a gente tem aqui. Daqui a pouco, se antenar aí nas tuas dicas aí e conseguir compor algo, né, em parceria para um carnaval, já está feita a nossa aula, né? Quer dizer... Então, gente, eu falei um pouquinho, tá? Eu dei um exemplo de uma música, quem chegou depois é a Lembrança da Ilha do Governador, tá? Eu vou, assim, sugerir para vocês, eu sei que tem gente que não tem tempo aí, mas quem puder, para a semana que vem, faça o seguinte trabalho. Ouça a gravação que eu mandei aqui, tá no link, tá? No YouTube que eu mandei. Dê uma olhada na partitura que eu mandei e a gente segue essa conversa, essa música vai ser a música da semana que vem, tá? Eu vou criar aqui uma janelinha só para essa música, porque eu gostei muito dessa possibilidade, dessa ideia, que essa música meio que rompe um pouco as barreiras sobre as levadas. Aí os compositores vê que uma música do século ainda XIX, mas que foi gravada com levada sambada, né? Vocês ouçam depois da gravação, vocês vão ver, o Maurício marca bem o sambado, né? Então, quer dizer, as levadas não é só a questão da época, é a questão o que as melodias podem sugerir pra gente, o que elas abrem. E ela só vai nos sugerir alguma coisa se a gente já tiver antenado nesse conteúdo, porque senão a gente não vai entender. Vai ser como se estivesse falando outro idioma, né? Eu falei aqui na outra aula para vocês aí, citei aqui o pintor, o Picasso, né? Que falou, a inspiração sempre me encontrou trabalhando. Né? Ou seja, quer dizer, a gente tem que estar pronto para ouvir alguma coisa, mesmo, a gente tem que estar pronto para ouvir. Então, quer dizer, o estudo dessas levadas é muito importante para que vocês ouçam essas melodias, a cabeça de vocês já possa dizer para vocês, eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por aquele outro. Né? E isso tudo vai facilitar muito sopristas, arranjadores, violonistas, cavaquinistas, ter esse leque. Eu vou ainda fazer mais vezes essa revisão aí. Confesso que eu estou estudando um pouco mais aí no cavaquinho para trazer mais esclarecido as coisas no cavaquinho também, porque, claro, meu instrumento de referência é o violão, mas estou trazendo aqui no cavaquinho e no bandolim, estou fazendo um estudo mais direcionado para trazer as levadas também, uma visão aqui de outros instrumentos, para que vocês, e quem sabe chamamos até um percussionista e o Feijão para nos dar uma moral aí sobre esses elementos, tá? Então vamos para a segunda parte da aula. Falei bastante. Eu gostaria só de que, se não tem ninguém tem algum comentário, alguma coisa sobre esse assunto aí, quiser, é a hora antes de eu cambiar aqui a direção. Pode abrir o microfone aí, pode chamar, comentar, tirar dúvida aí, para que a gente siga em frente já com a segunda parte aí. Se não tivermos, eu vou adiante, mas vamos perder essa... Ô, senhor Matias. Oba! Fala, Peixe. Essa música que tu passou aí, ela tem uma levada específica? Aí que tá. Não é que ela tenha, tá, Peixe? Não é que ela tenha. Eu falei um pouco assim na época, ela provavelmente seria gravada... Ela seria gravada mais ou menos assim, tá, Peixe? É aquela levadinha que a gente já falou de polca, que tu já sabe fazer. Só que a melodia dela sugere, é isso que eu tava tentando assim, tô tentando contextualizar, sugere que a gente toque ela sambado. Né?
Então, quer dizer, na época nem existia isso aqui, né? Nem existia essa letra. Isso aqui é uma coisa mais para frente que vai surgir na história, né? Mas meio que a gente tocando ela pediu isso aí. Então, mais ou menos, acho que deu para explicar, né, Patino? Acho que deu para. Ô, Matias. E aí, Jonas? Tranquilo? Fala, Rio Pardo. Tô aqui com a fera do meu lado aqui. Eu vi. Assim... Tô gostando que a turma tá com a filharada aí. Coisa boa, gente. Não, assim, ó, só para me entender, tu falou ali das divisão ali, e observando a partitura, parece que a partitura mesmo já deu essa indicação, né, de fazer essa síncopa, né, na levada, né. Eu acredito que seja, porque o desenho do desenho ali da partitura, bastante síncopa, né. Exatamente. Então, claro que ela cabe dentro do... me lembra muito essa maneira de tocar, me lembra muito o Odeon, né? Que tu fez agora ali. Então, acho que foi muito pelo desenho, daí acho que dali os caras começaram, né? Ver que dava para encaixar, né? Aí que tá, essas coisas, elas não... Primeiro elas são criadas, depois a gente teoriza sobre essas coisas, né? Como tudo, né? E as levadas vão surgindo, né, de acordo com esses... É uma coisa que vai surgindo um por cima do outro, é uma bola de neve, né? Só que na época que ela foi criada não existia essa levada sambada aí. Essa levada que eu fiz sincopada aqui não tinha. Tinha já o tango, por exemplo, já tinha um pouco de machixe, mas a sambada nem existia, simplesmente não existia. Então, quer dizer, por isso que eu estou valorizando e mostrando para vocês aqui, através de um exemplo prático, a importância de a gente ter essas levadas, essas diferentes levadas na carta na manga, para quando a gente for tocar ou compor, a gente saber essas nuances dos desenhos de melodia. Por exemplo, ali tem o garfinho, que eu chamo, né? Ela tá toda em cima de garfinho, essa música. Garfinho já existia há mais tempo, mas a levada sambada é uma coisa que vai vir depois. Tu sabe que eu tava tirando... Agora, segunda-feira, eu acho que eu tava tirando o Feitiço da Vila. E o Noel, ele era, além de violonista, ele tocava o bandolim, né? Então se encaixa nessas duas vertentes que tu tá falando, na levada de polka e também na levada sambada. Se tu for ouvir gravações do Noel, porque o Noel é um cara que tem gravação dele, tá? Tem gravações dele cantando, né? Tocando, tem gravação dele. Tem vídeo, inclusive, se vocês quiserem. Tem vídeo dele também com o Tangarás, né? Mostra e tem vídeo em movimento dele, né? É um cara que tá muito engraçado. O Jacó do bandolim não tem, mas o Noel tem, né? Mas enfim, é um assunto para outro momento. E o Noel, quase toda a obra dele, tá? É antes do surgimento ainda da canção, do choro. Do choro. Sim. Ou seja, o Pra Que Mentir, que é uma música dele, por exemplo, é um marco histórico na carreira dele de uma música que ele compôs já como choro, assim, né? Porque tudo que tu for ouvir do Noel, pode buscar aí, que isso eu já ouvi, é tudo machichado, né? O próprio, qual tu falou, o feitiço, né? O feitiço não foi feito... Não é isso. Definitivamente ele não fez assim. E eu falo com certeza. Ele é mais... Que nem eu falei, o mesmo desenho ali, esses desenhos síncopas, né? E olha que engraçado, a obra inteira do Noel hoje em dia, praticamente tu não vai ouvir nenhuma música tocada, gravada contemporaneamente dessa maneira que eu toquei aqui para segunda música, tá? Quase tudo, tudo vai ser gravado sambado, sendo que ele não compôs assim, né? Vocês podem ver as gravações de referência dele, não tem isso. Não tem aí, podem buscar com ele, né? Não tô falando gravações de músicas dele, que depois passou a se gravar assim. E esse processo aconteceu em toda a música brasileira, né? De transferência, né? De trocar isso aqui. Isso, não vai ter, não vai, entendeu? Tudo foi feito aqui. E depois vai ser tudo arrastado, né?
É um termo de opinião, né? Porque o machixe ele tem menos evolução, talvez, do que tem no que a gente vê na levada de samba, né? Gente, mais algum comentário aí sobre esse assunto aí? Para eu partir para a próxima aí? Podem abrir aí microfone aí, fiquem à vontade, que eu vou transferir o assunto aqui. Vou adiante. Bueno. Então tá. Quero chamar o Adilson aí. Cadê o Adilson? Tô vendo o Adilson. Dale, Adilson. Primeiro, mais uma vez, te agradecer pela tua música, tá? Eu queria, antes, como eu faço sempre na oficina, tá? Que eu não gosto de só tocar e, sabe, aquela coisa assim, tocar e largar. Eu gosto que tu conte um pouquinho do processo dessa música aí e o jeito que tu fez ela, circunstância, história, se tem história. Eu já vi que tem data aí, então já era meio música pré-pandemia. Agora tu vai tudo se separar, né? Pré-pandemia, né? Então deve ter sido já com um pouco de tensão. Conta aí pra nós um pouquinho da história dela. Ó, eu tô botando para vocês a música aí, porque daí o Adilson depois vai falar um pouco de harmonia também. Já tô compartilhando aí a partitura com vocês. É que eu não tinha feito ainda um frevo, né? E o Elias me incentivou a fazer um frevo, porque ele já tinha feito alguns frevos, tinha mostrado, achei bacana e tal. Que sabe, tu faz entusiasmou e tal, eu vou fazer um frevo. Nunca tinha, até porque eu acabei fazendo um compasso quaternário, né? Que todos os nossos compassos eram binários, né? Com exceção da valsa e tal, mas aí eu fiz um compasso quaternário e pelo frevo ser uma música alegre, bonita também, né? Então eu achei que ela devia ter uma introdução, que eu já ouvi vários frevos com introdução, a introdução embeleza, dá uma abertura, né, para não entrar de cara na melodia, né? Então eu fiz uma introdução de 8 compassos, né? E a música ela está em 2 partes. A parte A está em Fá maior e dá uma modulada para o terceiro grau menor. Uhum. E a parte B ela está no relativo, que é o Ré menor, e também dá uma modulada para o quinto grau menor. Então, no fim, os dois vão ser Lá menor, porque o terceiro da primeira parte é Lá menor e é o terceiro grau, e vai ser Lá menor também, vai ser o quinto grau do Ó, e tu falou Ré. uma dica pra galera, ó. Uma dica de composição é boa, tá? Vocês vejam que as 2 partes modularam para lugares diferentes da harmonia, mas para o mesmo lugar, tá? Presta atenção, isso é muito comum e muito favorável, tá? Isso te dá um senso de estabilidade na música, tá? Eu tô inventando o termo, tá? Isso não é um termo técnico, tá? Só. Mas te dá um dever cumprido, assim, cheguei em casa, quando as modulações, mesmo que vão para lugares diferentes em termos de relações harmônicas, mas vão para o Lá menor, no caso aqui, né? As 2 para Lá menor. Então é uma coisa que eu queria ressaltar na tua música, foi uma sacada inteligente e que acontece muito e ela é muito favorável para a música ficar redondinha, porque a tua música tá bem redonda, né? Pode continuar aí. Não, é isso aí. Isso aí, bravo. Então, deixa eu só contar uma curiosidade aqui, tá? Eu falei que eu mandei para quem estava na aula passada uma seleção de frevo de bloco, tá? Que é um tipo de frevo, né? Que são os frevo canção, as canções do frevo, né? Eu mandei ali um link para quem queria ouvir 1 hora de frevo de bloco, vários dos clássicos ali, né? E é o espaço onde os compositores se esmeram, porque é mais lento, então eles podem botar harmonias e melodias mais complexas, tá? É o espaço assim que nem a mesma coisa que acontece no samba canção, né? No samba canção a gente vê às vezes aquele samba canção super elaborado, super trabalhado, com harmonias difíceis, né? O frevo de bloco ou frevo canção é esse espaço aí onde os compositores do frevo, sobretudo os compositores mais antigos, faziam, né? Utilizavam esse espaço de composição para coisas mais bonitas, sentimentais, enfim, vários nomes, tá? E eu não falei na aula passada sobre uma coisa, curiosidade para vocês. Existem vários tipos de frevo, né? E tem um frevo que se chama frevo abafa. Alguém já ouviu falar sobre isso?
Já ouviu, João? Já viu, Ezequiel? O frevo abafo é o seguinte. Eu vi o Spock explicando, o Spock frevo, uma vez. Então Isso. vocês viram, tá? Legal. Isso. Eu também vi o Spock no Para show. quem já foi para Olinda alguma vez, que é uma cidade cheia de ladeiras, assim, e no carnaval, antes do carnaval, os blocos começam várias orquestras. Várias orquestras. Vocês imaginem uma orquestra com 50, 80 músicos, né? Percussionistas, sopristas, passando, subindo e descendo a ladeira. Imagina subir sem nada, só a pé. Subir aquela ladeira já é um horror. É cansativo pra caramba. Imagina soprando um instrumento, sopro. Imagina um instrumento, um soprista naquela ladeira. E às vezes uma orquestra daquelas pega, tá descendo uma ladeira e vem outra e elas vão se encontrar, entendeu? E daí acontece, daí o maestro sinaliza um frevo abafa, que é o quê? Que é um frevo que é o contrário desses frevos de bloco. É um frevo com notas simples, tocado sem tudo com fortíssimo para abafar a outra orquestra, né? A outra bloco. Então eles se encontram e fica aquela barulhada, um disputando com o outro, querendo tocar mais alto. É uma disputa musical, né? Curiosa, mas é o oposto então desses frevos de bloco, de frevo canção, que é suave, é cantado, é todo delicado. E no frevo abafa, não. O frevo abafa é uma guerra entre dois blocos. Então, estou trazendo uma curiosidade aí. E junto dessa curiosidade, antes do Adilson tocar para nós aí, sugerir para vocês, quem puder, aí, quem tiver a oportunidade de se programar, eu sugiro muito que vocês peguem um avião aí daqui a um tempo, quando for possível. Principalmente na época pré-carnaval. Não na época do carnaval, que é muito intenso, né? Mas fiquem lá em Olinda, nem se hospedem em Recife, se hospedem em Olinda lá, lá com o Canto dos Artistas. Vai lá. O Spock nos contou lá em Pelotas que tem quando coincide deles chegarem ali nos 4 cantos, vem 4. Sim, uma encruzilhada que tem lá. Imagina 4 blocos com, sei lá, milhares de pessoas, porque daí tem um bloco com 50, 80 músicos, mas tem as 1000 pessoas atrás de cada um, né? É uma coisa assim inacreditável. Eu estou falando aqui alto, que estou sugerindo para vocês, quem puder, conheça lá, eu me ligue que eu dou todas as dicas como ir, mas pega o avião para Recife, nem desce em Recife, já vai direto para Olinda, se hospedem lá, que a coisa é outro mundo, né? E é um mundo muito musical lá. A cultura deles as pessoas já são, né, muito culturais, assim, é uma coisa muito natural para eles a música, assim. E os músicos são tremendamente bem treinados. O frevo é muito rápido. Então o pessoal que toca choro e toca frevo, quando tá tocando choro, toca assim numa velocidade que vocês nem imaginam, 30 pontos a mais do que nós, assim, eles muito rápido, muita técnica. Matias, quem me conseguiu muita coisa foi o Siqueira, que é um trompetista, e aí ele me passou muito material, assim, e aí eu falei, cara, como é que vocês conseguem tocar desse jeito? Aqui é a cultura deles, né? Eles crescem escutando frevo desde pequeno, cara. É muito impressionante. São virtuosos. Vocês têm que, quem não conhece essa cultura aí, e principalmente a cultura do sopro, né? Lá é a terra dessa cultura do sopro, principalmente os sopristas, né? É algo inacreditável a velocidade, a técnica que eles desenvolvem para tocar o frevo. É muito difícil, né? Mas eles mandam benzaço quando vocês... Né? Tem um nome que é o principal aí, que vocês podem pesquisar, que é o Spock, né? Maestro Spock. Teve lá, fez festa lá com o Léo em Pelotas, lá. Mas isso a gente deixa para outra hora para contar. Vamos pro Adilson. Então a tua música tá compartilhada aqui com a galera, tá? Eu vou pedir para quem quiser tocar junto aí, pega o instrumento. Tá? Vou dar um minutinho só para pegar o instrumento. Quem quiser tocar junto, tá com a partitura aí. O Adilson, eu vou botar no mute o meu aqui, Adilson. E tu bota o teu playback aí que o Ezequiel gentilmente gravou para nós. Mais uma vez, Ezequiel, muito obrigado. A turma já estava cansada desse meu violão aí. Surgiu um violonista competente para fazer a base para nós aí. Te agradeço e não saiu o teu som. Agora vai sair. Fala aí. Tá desligado também. Tá descendo a serra. Tá, tem que digitar, não tá saindo o teu som.
Tá. Ó, digita porque o som não saiu mesmo. Faz aí o Adilson, tu tá pronto aí, então? E Só mais um segundinho que eu tenho que ler aqui. Me diz a levada... Ah, pô, eu tenho certeza Qual que que tá, tu vai né, tocar? cara? Tu já viu, agora tu já vai dar aula da levada de frevo. Na verdade é o seguinte, essas levadas, tá? Eu já digo pra vocês, assim, quando a gente vai tocar uma música de outro lugar, assim, a gente tem que sempre pedir licença, porque não adianta, a gente nunca consegue fazer que nem os caras. É que nem a gente tocando jazz e os gringos tocando choro, né? Pode ficar uma coisa maravilhosa, mas não vai ficar como eles estão fazendo. Vai ficar uma terceira coisa e pode ficar ótimo, tá? Tenho certeza que vai ficar legal. Então é tudo contigo, Adilson. Avisa aí a turma, abre e sai tocando. quem quiser acompanhar, ele vai. O Ezequiel aqui fez a contagem, né? Então, vamos aproveitar a contagem dele. Então, vai lá, então. 2, 1, 2. Oh, que beleza, hein, Edilson? Cara, tá muito bem feita, né? Não tem que... Não... Muito bem acompanhado também, muito boa. Muito. Viu? Ganhou um playback aí, depois tu negocia aí com o músico aí. Que legal. Pô, parabéns aí. Perfeito, né, Zé? Tá, não tem o que dizer, né? Legal, respeitando a harmonia, os baixos ali no lugar certo, tá tudo melhor que... Não mexe que estraga. Gente... pô, e deu super certo esse formato aí, hein? Eu achei legal. E bota o playback, toca aí, dá pra tocar junto, aqui não ficou atrasando. Eu botei do celular mesmo aqui o som, no próprio celular. Não precisa fazer de outro jeito. Gente, queria agradecer mais uma vez aí todos vocês, presença maciça aí, uma galera, tá? Eu não vou citar todos os nomes aqui, que vai ficar demorando muito tempo, mas eu agradeço mesmo todo mundo que tá aí, quem tá chegando agora e tal.
Nós vemos na quinta-feira que vem, tá? Às 14 horas, com a música que eu passei, está aqui no chat, tá? Lembrança da Ilha do Governador, do Pedro Galdino. E peguem ela aí, baixem. Eu vou postar também lá no grupo, tá? Então, não tem problema. Vou postar no grupo, baixem lá que a gente vai falar. Pode falar. Ali eu vi que quando eu entrei na live ali que o Peixe comentou que queria falar contigo e com nós no final da aula. Aí tu vai aguardar um pouco? Vou, pode ser. Tranquilo, senhor. Valeu. A galera desconecta que a gente fica aqui. Tá. Então tá, é isso aí. Um abraço a todos vocês, uma boa tarde. Nos vemos na quinta-feira que vem, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. Abração. Bom final de semana para todo mundo. Tamo junto. Até mais, gente. Esperar um pouquinho só aqui para a turma desconectar, que daí a gente já fala aí. Vamos só ver se o Peixe continua online, tá, senhor? O Peixe tá aí, tá aqui, tô vendo ele. Tá aí. Também não sei, ele que eu comento no início da aula, ele botou ali no chat. Tá, só espera um pouquinho que o pessoal vai desconectar ainda aí. Tá todo mundo online. Tranquilo. Espera um pouquinho que a gente usa a mesma sala, que não precisa abrir de novo. Instagram. Aham. É o senhor que tem que botar. Ah, tá. Só mais um segundinho. Tirando aqui, removendo a galera só para identificação nada aqui na sala. Já sim. Dali Peixe, tá aí já? Ixi, acho que removi todo mundo sem querer.